Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje eu trouxe uma convidada muito especial que vai estar mostrando para vocês a realidade de uma mulher cristã que também é palestrante, tem uma família linda e passou também, na verdade, adversidades e que hoje vai estar mostrando para vocês um lado que talvez as pessoas não conheçam, que é o seu lado de fragilidade, o lado também de uma mulher que também tem que entender o seu posicionamento. E hoje a Emily vai estar falando para vocês, eu não é, Emily? É isso aí. Emily, vamos lá. Se apresente para as pessoas mostrando quem realmente a Emily é. Meu nome é Emily Meirelles, sou mãe da Clara, casada, sou cristã e hoje eu trabalho na área da beleza, né? Trazendo não somente autoestima, mas o sanar dores, né? Eu tenho falado que eu tô indo mais para essa área, assim, de não só cuidar do externo, mas também do interno. Então, que a gente sabe, né, que quando a gente mexe com pessoas, a gente mexe com histórias. E é isso. Tô aqui para contar um pouquinho para vocês do meu trabalho, de quem sou eu. E vamos lá. Emily, vamos lá. Aonde tudo começou com a sua experiência cristã? Onde você se viu falando assim, eu acredito em Cristo? Eu nasci num berço evangélico, né? Minha família toda era cristã. Cresci na igreja. Mas eu tive muitas experiências com Deus desde o meu nascimento, enfim. Mas que eu me entendo, assim, que eu me lembre, né? Que eu tive experiências com o Senhor foi quando eu tomei o choque, né? Eu tomei um choque quando eu tinha 5 anos. Eu lembro de toda a situação. E eu lembro que quando acabou... eu falei com Deus, eu falei, Deus, o que é isso? Então o Senhor existe mesmo, né? Então, foi aí a minha primeira experiência que eu sei que eu tive, mas, igual a gente estava conversando, aqui eu nasci pelos pés, né? A minha mãe quase morreu no meu parto, então desde ali a gente já viu a mão de Deus trabalhando e entendendo que eu era um milagre. Mas eu ainda não entendia, né, gente? Eu tinha acabado de nascer, mas... A minha primeira experiência com o Senhor mesmo foi quando eu tomei esse choque. Eu tinha 5 anos. Mas como é que aconteceu esse negócio, hein? Eu tava nadando numa piscininha que tinha lá em casa. Aí a minha mãe pediu pra eu pegar uma vassoura na casa da minha avó. Aí a gente tinha um portão, assim, de ferro. E passava uns fios desencapados, assim. E com água, né? Nossa. Aí na hora que eu fui pegar no portão, agarrei. Lembro até hoje, assim, de tudo. Eu lembro que minha cabeça tombou e meu olho ficou aberto. E aí eu via toda a situação. Minha mãe gritando, meu pai gritando e aquela coisa toda, minha irmã. Minha mãe pulou pra tentar me pegar, mas não conseguiu. Ela soltou um braço meu e caiu. Tomou choque junto comigo também. E aí veio meu pai, molhou, porque a piscina tampava o caminho todo, sabe? Aí os dois, tanto minha mãe quanto meu pai, na hora que foi me pegar, molhou também. Aí meu pai conseguiu me agarrar e aí a gente caiu. Então, assim, ali já foi o meu minha primeira experiência real. Porque na hora que acabou tudo, eu respirei e falei, tô viva. E não foi só meu pai e minha mãe, né? Foi Deus. Então, foi assim. Que experiência maluca, hein? Louca. Deus, ele faz umas brincadeiras de vez em quando que é até engraçado, né? História pra contar, né? E pior que o testemunho seu é muito bonito, mas olha... Eu acho que antes de tudo, a gente tem que puxar lá como você tornou essa mulher hoje palestrante. Eu comecei na área da beleza na pandemia. Eu já tinha minha filha, né? E eu mexia com outras áreas antes da beleza, né? E aí, quando eu me tornei micropigmentadora, eu queria cuidar de beleza. Só que eu até entrava em atrito comigo mesmo, que eu falava, gente, eu vou cuidar de beleza... Eu não me acho bonita, vou cuidar dos outros e vou mexer com uma coisa que nem eu tenho, autoestima, né? Mas eu comecei a mexer com beleza porque a minha filha estava pequena, eu tinha saído do meu serviço, eu não imaginava em que eu ia trabalhar. E aí eu falei, vou para essa área porque para mim é mais fácil ter tempo para cuidar da Clara, cuidar das pessoas e intercalar cuidando da casa também, né? Porque não é uma coisa que a gente fica preso. Aí... comecei a querer agregar valor no meu trabalho, pensei, vou virar palestrante, aí surgiu uma oportunidade de um campeonato, falei, essa é a hora. Eu achava que ia ser um crescimento pessoal, né? Pessoal não, profissional, né? Que eu ia ser reconhecida,
que as pessoas iam, né, me ver mais em eventos, ia querer fazer procedimentos comigo, ser minha aluna, que é o que acontece, mas era só esse o meu foco, sabe? No final das contas foi tudo diferente, mas foi isso. Eu participei desse campeonato, foi um tema muito aleatório, assim, que tem uma história também. Não, mas conta pra gente, vai esconder aqui? Vai esconder aqui? Eu ainda não tinha autoestima, né, gente? Nem tenho 100% ainda. Mas o evento era sobre inteligência emocional e vendas. Só que eu falei, vou falar o quê, né? Aí Deus me incomodou e falou, não, você não vai falar sobre vendas, você não vai vender nada. Você vai falar do meu nome, né? Com outras palavras, ele disse, né? Enfim. Aí eu falei, tá, mas e o tema? Aí Deus pôs no meu coração autoestima. Falei, autoestima? Principalmente que você foi lá e falou assim, olha, esse daí não é muito meu forte não, Deus. Não tenho nada de autoestima, não me acho bonita, não me acho capaz, não serve pra mim esse tema. Só que eu briguei, gente, eu chorava com Deus, eu orava e falava, Deus, mas por quê? E ainda mais um tema tão clichê que todo mundo fala sobre isso, o que é que tem de diferente pra eu falar? Mas eu entendi que a nossa missão, ela tá na nossa dor, então o Senhor foi me trabalhando. Uns 5 meses antes desse evento, aconteceu muitas coisas que foi me preparando para essa palestra. Mas eu planejei uma coisa e no final das contas saiu totalmente outra. E para falar a verdade, tem coisas lá que eu nem lembro que eu falei, porque foi muito de Deus mesmo. Eu me preparei, eu treinei na frente do espelho, mas chegou lá eu fiz tudo diferente, falei sobre autoestima, mas voltada para a área assim de Deus mesmo, não beleza, estética. Foi pro nosso interno, sabe? O que a autoestima ela mudava, o que a falta, né, da autoestima muda em nós. E como que eu saí disso com a mão de Deus, porque eu não fui sozinha, né? Para eu sair de tudo que eu saí e contar o testemunho que eu contei ali, o Senhor estava comigo, ele estava ali na retaguarda. Então, o Senhor me deu esse tema, eu ganhei em primeiro lugar, nunca tinha palestrado na vida. Inclusive, a minha palestra até fala sobre isso. Eu tinha vergonha de cantar, de falar. Eu cantava nos cultos, né? Eu ficava atrás das plantinhas da decoração. Cantava de olho fechado. Quando falava boa noite, eu falava boa noite. Eu não conseguia falar, mas para cantar era cantado. Cantar era libertador. Tanto que teve uma vez que eu cantei na igreja. Na hora que eu desci, o rapaz virou pra minha mãe e falou assim, aquela piquititinha ali que tava cantando com aquele vozão, eu não tava vendo ela, não. Porque eu tava escondida. Então, assim, na minha palestra eu falo sobre isso, que eu ficava escondida e o Senhor me trouxe de volta, né, pra frente, pra falar do nome dele. E mesmo que a gente tenha vergonha ou que a gente ache que não esteja preparado, a gente faz, porque o Senhor tá conosco, né? E foi isso, eu contei um pouco sobre isso na minha palestra, ganhei em primeiro lugar e assim, a partir disso, eles me chamaram, né, para várias palestras, várias coisas, mas essa palestra ainda toca muito, porque tem gente que me vê assim depois de anos, já, isso foi em 2023, e fala, nossa, você lembra daquela palestra, menina? Eu chorei tanto, aquilo mexeu tanto comigo. E aí eu fico, gente, como é que pode? E um tema que eu briguei com Deus. Mas deu certo, graças a Deus. Emily, me fala um negócio. Aonde que você acha que começou esse problema seu com a autoestima? Desde quando eu era criança, minha mãe fala que ela fazia campanha de oração pra mim. Eu não sei exatamente como começou, mas eu lembro que eu tinha vergonha de tudo, assim. Eu tinha vergonha do meu corpo, que eu era muito magrinha, da minha orelha, que era muito grande, o meu nariz, que era enorme. E eu fazia de tudo para esconder isso. Meu cabelo sempre era assim, porque eu não fazia assim de jeito nenhum para mostrar minha orelha. E meu pai até fazia assim, ó, para tampar, porque ele sabia do meu incômodo. E eu não sei como começou, mas eu acredito que seja na escola, né? Porque na escola todo mundo me zoava que eu era magricela, a testuda, a orelhuda, orelha de elfo. Então, eu acredito que começou daí. E até hoje ficou essas coisas assim, mas hoje eu não ligo mais não. E como que você chegou nesse ponto de falar, hoje não me incomoda mais? Eu passei por muitos processos, né? Primeiro, o meu testemunho com a autoestima, porque eu tinha que falar sobre autoestima. Eu achava que eu não tinha nada de autoestima para dar testemunho. Então, eu fui sendo trabalhada. E nesse período, o Senhor fez acontecer vários episódios, assim.
Eu tive uma consultoria com um professor que, nossa, ele é o máximo, adoro, Peloso, que ele chama, Fábio Peloso. Ele me deu uma consultoria e me mostrou que o meu corpo, ele contava a minha história. Ele é psicanalista, quiropraxista, um monte de coisa cista. O homem sabe das coisas. Exato. Ele é o cara. E ele me deu uma consultoria e me mostrou como que o meu corpo contava a minha história cientificamente, né? Então, ele me mostrou o tanto que eu era intensa e como que meu corpo reagia a isso, sabe? E aí, essa foi uma chave. Depois teve o Ed, que inclusive ele me instruiu na minha palestra, Ed Carlos, também meu professor. Ele me fez destravar algumas coisas, sabe? Ele me pôs mesmo em frente ao espelho e falou comigo: fala pra você que você se aceita. Assim, um trabalho extraordinário também. E foi trabalhado assim, sabe? Vários pontos. E eu fui entendendo também a minha capacidade, porque a autoestima não era só da beleza, né? Eu não me achava bonita, mas eu achava que era só isso a autoestima, não se achar bonita. Mas eu achava também que eu não era capaz, eu não tinha autocontrole de nada, eu não confiava em mim. E tudo isso foi trabalhado como um processo. Eu falo que não é uma virada de chaves, são várias chaves que foi virando durante o processo. E aí, tudo se conectou, na verdade. Né? E aí hoje eu consigo me enxergar, eu consigo ver quem eu realmente sou. Claro que não se achando a boazuda, mas hoje eu vejo o meu valor, não 100% ainda, porque é tudo um trabalho, né? Um processo. Mas hoje eu vejo que eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa profissional. Antes eu não via isso. E foi trabalhado, literalmente, processo por processo, né? E claro que teve a mão de Deus nisso, porque sozinha eu não ia conseguir de forma alguma, né? E o Senhor foi me mostrando a partir de testemunhos, a partir de experiências com outras pessoas, então foi se encaixando, sabe? Tudo teve um momento certo. Isso. Agora me conta uma coisa, quando que surgiu esse momento de transição da Emily que tinha ainda que lidar com seus problemas e a Emily que se tornou mãe e também esposa? Eu falo assim, que tudo é um propósito, né? Quando eu tive minha filha, eu tava sem trabalhar já, eu já tinha saído do meu serviço, CLT, né? E eu falava: Deus, o que eu vou fazer e tal? Eu quero tirar minha carteira de motorista, eu quero viver tudo que eu tenho pra viver, né? Só que, sabe aquela coisa assim que você não sabe por onde começar? E aí você fala: tá, eu vou tirar minha carteira agora, eu vou fazer isso agora, eu vou trabalhar agora. Só que vem uma enxurrada de coisas e te para. Aí eu engravidei, né? E com 4 meses de gravidez eu descobri que eu tava em trabalho de parto. Eu fui pro serviço e o ônibus que eu tava bateu. Nesse dia eu não ia pro serviço e de repente eu fui e o ônibus bateu. E por conta dessa batida eu tive que ir pro hospital, porque eu tava grávida, mas eu não tava sentindo nada até então da batida, né? E aí por conta da batida eles fizeram um exame diferente em mim, sabe? E aí descobriram que eu tava com um trabalho de parto, eu já tinha dilatação. E aí minha vida virou de cabeça pra baixo, porque eles falaram que eu ia perder minha filha. Nisso você nem sabia que tava grávida? Não, eu sabia, só que tava tudo bem, né? Tava tudo tranquilo. Daí eles falaram que eu tava perdendo ela e que o meu útero tava engolindo, era uma forma de... Eles me explicaram, né? Que o útero engolia a criança, uma coisa assim. E eu não entendia nada. Eu falava: Jesus, o que tá acontecendo? E aí eles me internaram às pressas. Já comecei a tomar muito soro, muita coisa. Sabe aqueles procedimentos assim de emergência? Você não entende só, nada. Né? E aí eu comecei a ficar desorientada. Eu falei: Deus, o que tá acontecendo? O que vai ser de mim agora? E aí eu quase perdi minha filha, quase morri. O risco era muito grande. E foi aí que eu fui me voltando pro eixo, sabe? Que eu falei: Deus, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou deixar na sua mão, né? Mais ou menos isso. Então, assim, eu fiquei sem saber quem seria Emily para daqui para frente, né? E o que o Senhor queria de mim, porque era como se eu tivesse, sei lá, sabe, assim, deixado de ser eu e falar: Deus, toma, porque eu não sei mais nem o que pensar. E foi assim.
Os médicos falaram que se eu espirrasse, minha filha podia nascer. Ela também estava de cabeça pra cima e pé pra baixo, como eu nasci. Então a médica falou, ó, sua mãe quase morreu assim. Então sua filha pode não aguentar porque ela tá com só 4 meses. E você também pode morrer, porque é muito sério. E a menina tá torta e não sei o que, falou um monte de coisa. Mas a cesárea também não podia fazer, não? Não podia, porque ela era totalmente prematura. Era 4 meses só, para uma gestação verdade. que é quase 10 meses, né? A gente fala 9 meses, mas são 40 semanas, então acaba sendo quase 10 meses. 4 meses era nada. Ela não tinha nem 200 gramas praticamente. Então foi um risco muito grande. Aí eu fiquei internada e aí eu comecei a ver o agir de Deus mais uma vez na minha vida, né? Que cada dia era uma vitória. O médico falava, ela não vai aguentar 2 dias. E aí, todos os dias que anoitecia, amanhecia, era um glória a Deus diferente, era uma oração diferente, era um agradecimento diferente. E foi aí, nesse período, que eu falei, Deus, eu preciso me posicionar diante do Senhor. Porque não é que eu estava afastada, desviada, mas a gente vê que o Senhor é tão fiel, sabe? Ele cuida de tudo e a gente, às vezes, faz tudo errado, sabe? Não vai na igreja, não ora, sabe? Não faz as coisas que a gente, como cristão, deveria fazer. E aí eu falei, Deus, me perdoa. E a minha filha foi um milagre mesmo. Então, eu coloquei na mão dele e falei, Deus, se a gente sair dessa situação, eu vou fazer um culto de ação de graças e colocar minha filha diante do Senhor. Só que é aquele negócio, né? A gente só quer sair dali, o período que a gente está desesperado. Mas eu tive experiências com o Senhor no hospital muito grandes. Eu vi o meu hospital, como é que chama? O meu quarto ficava com uma outra pessoa sempre, né? Era duplo. E todo mundo que entrava ali fez uma parte da minha história, porque era cada testemunho que eu escutava ali, que eu falava, meu Deus, que vergonha. Eu não sou crente, não. Crê em Deus Pai. A mulher ora todo dia, fala com Deus todo dia. Aí eu comecei a ter mais experiências com o Senhor. E engraçado, no seu caso só entrou crente? Só crente, você acredita? E só testemunha, assim, chocante. Eu falava, gente, que vergonha. Acho que eu não tô sendo crente direito, não. Oh, Deus perdoa, pai. E aí, e fora, assim, que foram testemunhas que mexem com a gente demais. Eu chorei junto com pessoas lá. Eu orei por pessoas, eu cantei para pessoas. Então, cada pessoa que entrou ali foi um propósito de Deus, sabe? Que um fortalecendo a dor do outro, né? Isso! Então, assim, foi uma conexão, porque eu precisava de ouvir aquela história, a pessoa precisava de ouvir a minha, e Deus sabia exatamente, sabe, o que estava colocando ali. E eu tinha um hino na minha cabeça lá, que todos os dias eu cantava. E engraçado que hoje, de manhã, desde que eu saí do hospital, eu não ouvi mais esse hino. Eu cantava ele todos os dias. E aí, hoje de manhã, eu fui ouvir ele, você acredita? Assim, de repente. Aí eu danei a chorar, falei, Deus, eu falei que eu ia fazer isso, eu ia ajudar pessoas e tal. Eu tô ajudando, mas será que eu tô fazendo ainda o suficiente? Porque a gente se envergonha, sabe? De saber que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer. E às vezes, é igual a gente tava conversando naquela hora. O pouco pra gente pode ser muito pro outro. Exatamente. E aí eu comecei, Jesus. Mais um posicionamento. Bora, acorda pra vida. Vamos falar de Deus, porque o negócio tá feio, né? Não tá legal, não. E aí eu escutei esse hino, eu danei foi a chorar. Falei, Deus, muito obrigado. Hoje eu ouço esse hino com a minha filha aqui em casa, tá ali, ó, brincando no sofá. E hoje ela tá com quantos anos? Hoje ela tá com 6 anos. E eu ouvia esse hino todos os dias, pedindo Deus pra dar pelo menos mais um dia pra gente vencer com ela dentro da barriga, pra ela nascer não prematura. Então, foi uma vitória, sabe? E hoje ela super tranquila, a saúde dela intacta. Nossa, intacta. A Clara, ela realmente é um milagre. Todo mundo que conhece ela, não é porque eu sou mãe, tá? Mas todo mundo que conhece a Clara fala, meu Deus, essa menina não é normal. Ela tem algo diferente do Senhor, né, Flá? Porque a Clara, onde ela tá, ela traz alegria, ela é inteligentíssima, ela tem um espírito, assim, de liderança, sabe? Ela quer ajudar todo mundo, ela quer posicionar todo mundo no seu lugar, pra todo mundo fazer a coisa certa. A timidez que a mãe tem, a Clara falou, deixa comigo. Exato. E outra coisa, isso também me fez melhorar muito
pessoalmente comigo. Por quê? A Clara, ela é tudo que eu não era. A Clara, ela é posicionada, ela é líder mesmo, ela é... Como é que eu posso dizer? Se ela tá aqui para escolher alguma coisa que ela gostaria de comprar, por exemplo, ela vai direto ao ponto. Sabe, ela não é aquela pessoa assim que fica, ai meu Deus, o que que eu faço, o que que não sei o quê. Ela sabe o que ela tá indo fazer, sabe? Ela não sofre por qualquer coisa. Não é aquela criança que você fala assim, ó, não vamos fazer isso, e ela faz birra, chora. De jeito nenhum. Então, quando... Eu até brinco, teve uma situação que o passarinho dela morreu. Aí eu fui chorando, né? Clara, o passarinho morreu. E agora? O que a gente vai fazer? Aí ela foi e falou assim, ah, mãe, depois o meu pai arruma outro, né? E eu tava chorando, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu chorei. Eu fiz assim, ah, tá, seu pai compra outro, né? Ah, entendi. Então, assim, eu aprendo todos os dias com ela, sabe? Eu sofro por antecedência. Aí ela fica assim, ai, mãe, o negócio só semana que vem. Sabe o que é? Ela, mamãe, deixa eu te dar uma aula hoje. Hoje. Isso, exatamente. Eu aprendo com ela todos os dias. E inclusive, ela foi muito importante no meu processo de amadurecimento. Total, assim. Porque o que eu não era, ela é. Inclusive, vaidosa, gente. Eu não cuidava de mim, não. Pra passar uma maquiagem era um sacrifício. Pentear meu cabelo, ixi. Tinha dias que eu passava 3 dias sem pentear cabelo. Ela não. Ela olha pra minha cara e fala assim, mãe, tá na nós hora, estamos né, mãe? saindo. Só não vai passar nada na cara? Só não vai pôr um brinquinho? Então, assim, nos mínimos detalhes, sabe? Literalmente. Eu aprendo. Não é possível. A Clara tá dando curso também, não? Tá, e outra coisa. Ela fez curso comigo de maquiagem. Aí agora ela quer fazer de sobrancelha. Mãe, eu preciso fazer um curso de sobrancelha, porque só de maquiagem não funciona, entendeu? Esses dias ela foi pra uma festa sem eu. Ela saiu maquiando todo mundo. Aí ela chegou falando, preciso do curso de sobrancelha, porque se eu tivesse o de sobrancelha, eu tinha ganhado um dinheirão. A Clara sabe. Mas olha, agora eu quero saber uma coisa. Como você acha que Cristo te fortaleceu nessa jornada sua de fortalecimento, principalmente da sua construção como mulher virtuosa, né? Que uma mulher virtuosa, ela carrega com si a autoestima voltada a Cristo, mas além de tudo ela também carrega o ato de servir, que eu já vi que ele existe dentro de você. Voltando ao assunto de palestra, eu achava que quando eu começasse a participar de eventos, eu ia ser reconhecida profissionalmente, né? Só que tinha muitas áreas na minha vida que precisava ser resolvida antes do profissional. E aí eu comecei a ir em eventos todos os meses, eu buscava por aquele reconhecimento, eu gastava meu dinheiro, enfim. Achando que era reconhecimento profissional. Só que o Senhor foi trabalhando em mim, com a minha família, na minha casa, sabe? Eu comecei a dar prioridade para minhas coisas. Como assim? Por exemplo, toda vez que eu viajava, eu morria de saudade do meu marido. Eu falava, Deus, quando eu chegar em casa, eu não posso mais brigar com ele, porque quando eu tô longe, eu tô, nossa, morrendo de saudade. Então, assim, foi trabalhado, inclusive, dentro da minha casa, sabe? Então, essa questão dos eventos mesmo. Quando eu estava fora, não é o evento em si, mas quando eu estava fora, eu sentia falta da minha família, do meu esposo, da minha filha. E gente, eu era muito briguenta, sabe? Eu ainda sou um pouco nervosa. Mas eu era péssima. É o espírito de Pedro, né? Totalmente. Eu era muito briguenta. Então, assim, tava longe, tava perto, eu tava brigando. Só que aí, quando eu comecei a ficar longe mesmo, eu comecei a sentir falta. E aí, eu comecei a pensar, Deus, não posso ficar brigando, ó. Vamos ser virtuosos, sabe, em nome de Jesus. E aí eu voltava já com saudade, com muito amor pra dar, sabe? Assim, pra abraçar minha filha, gente, eu morria de saudade. Então eu não queria só chegar brigando. Então isso foi mudando, assim, sabe? E eu sei que foi Deus que foi me moldando. E quando eu tava fora, eu via algumas situações familiares que eu ficava... Deus, a minha família é perfeita, Senhor. Por que eu chego lá e eu fico igual uma doida, xingando, brigando, chutando tudo pro alto? Qual que é o nome do seu marido? Gabriel. O Gabriel nunca mais você dormiu no sofá, viu, meu amigo? Verdade. Então, assim, foi começando dentro de casa, sabe? No evento, né? Achando que era profissional e não era nada. Porque, na verdade, o que estava sendo tratado era a minha família. Entende? Entendi. E aí, foi moldando a minha casa, o meu lar. E aí, eu comecei a ver... Fiz terapia também, várias vezes.
E eu fui entendendo que eu não poderia ser assim, sabe? Então, foi tudo colocando no devido lugar. E outra coisa, eu não tava indo muito na igreja, né? Aí o pessoal da igreja tava assim, o que tá acontecendo com a Emily? Que ela tá sumida e tal. Desviou, com desviou, certeza. acabou. Só que, enquanto eu não estava na igreja, eu estava nos eventos falando do Senhor, cantando. Porque quando o pessoal descobriu que eu cantava, eles queriam que eu cantasse nos eventos, tudo que eu fosse. Então, assim, eu estava servindo a Deus de uma forma diferente, mas eu estava servindo a Deus, não estava deixando de fazer. Então, assim, eu acho que tudo é personalizável, sabe? Não é que pra gente ser cristão, a gente tem que estar 24 horas dentro do culto, a família tem que estar 100% junta. Eu entendo que essa divisão que eu tive que fazer todos os meses em eventos, fez bem pra minha família e eu continuei servindo a Deus, entende? Então não tem que ser aquela coisa, como se diz, engessada. O Senhor soube ali onde que trabalhava, sabe? Então eu sei que tudo tem um propósito. Hoje, ano passado foi assim, era todos os eventos, mas hoje eu já sei como que é estar longe da minha família, eu não quero mais. Entende? Então isso já foi tratado, agora eu quero só ficar pertinho. Os eventos que eu vou é eventos necessários e quando o Senhor manda, porque Deus me incomoda, tá? Em setembro tinha um evento pra eu ir. E eu temei. Eu queria muito ir. Eu queria muito. Eu falava, Deus, eu vou. Independente se eu estiver sem dinheiro, independente, eu vou. Só que Deus me incomodou e falou, você não vai não. Só que eu falava, eu vou sim. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, eu não tinha nada. E eu ia palestrar nesse evento. E aí aconteceu que bateram no meu carro. Uma coisa assim, besta. Eu parada, a moça veio e encostou no meu carro. E isso me deu uma lesão no pescoço. Essa lesão no pescoço não me permitiu ir para esse evento. E na época eu falava, gente, que trem bobo, uma batida besta dessa. Me bagunçou toda. Mas hoje eu entendo que o propósito disso era para eu não estar nesse evento. Entende? É porque Deus falou assim, a menina é teimosa, eu vou ter que dar um jeito de Isso, eu vou ter que dar uma aqui. paradinha nela. Então, assim, do mesmo jeito que Deus me incomodava pra ir para eventos, porque teve eventos que eu falei que eu não queria ir, eu chorei. Liguei pra Flaviane e falei, Flaviane, eu não quero ir. Só que Deus tá mandando. E eu ia, mas da mesma forma que ele incomodava pra ir, ele também me incomodou pra não ir. Só que eu não ouvi. E eu queria ir de qualquer forma. Então, ele fez algo pra parar, né? Pra me parar. Então, hoje eu já entendo isso. Então, hoje eu sei que eu posso escolher estar ou não. Mas se Deus falar, vai, você vai, entendeu? Inclusive, tô indo. Mês que vem, vou palestrar sobre posicionamento e identidade. Quando Deus me deu esse tema, eu falei, Deus, tá de brincadeira? De novo. Lá vai de novo. Primeiro foi autoestima, agora posicionamento. Posicionamento. Onde que eu tenho posicionamento, Deus? Só que é mês que vem esse evento. E o Senhor já tá trabalhando tanto que é assim, é impressionante. Como que ele faz as coisas da maneira correta, sabe? E, como se diz, né? Não é eu que vou estar lá. Eu tô abrindo a minha voz pra falar de Deus. Então é ele que vai falar por mim. Então eu tô tranquila, sabe? O tranquilo com aquele sorriso no canto. Isso, assim, eu tô assim, preocupada, porque eu falei com Deus, Deus não tem posicionamento não, mas Deus tá me mostrando que eu tenho. E eu tenho que ir. Olha, Emily, uma coisa que eu quero que você fale, que talvez eu tive até essa impressão, né? Eu falo, quando a gente observa um perfil profissional, a gente fala assim, gente, aquela pessoa é desse jeito aqui, Não deve ser nada do que eu imagino. Gente, na hora que a Emily chegou aqui no estúdio hoje, que eu vi que a Emily era tímida, que eu vi que a Emily tinha também os desafios dela, eu falei, errei, Senhor, perdoa. Mas, Emily, o que você acha que as pessoas não... Como as pessoas primeiro tiveram essa interpretação de você errada, quando lá na infância falaram sobre esse posicionamento que tirou a sua autoestima, hoje o que você acha que as pessoas não enxergam na Emily de verdade? Assim, eu sempre quis ser bonita. Essa era a minha preocupação quando eu era nova. Falava, eu não tenho autoestima porque eu não sou bonita. Hoje eu já entendo que não é só beleza. E que eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa profissional, eu sou uma boa dona de casa. E teve um tempo pra trás que
teve uma pessoa que ela tinha um grupo de amigas. E essa pessoa, ela tirou todos os elogios do fundo da alma pra todo mundo. E ela falava assim, você é isso, 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 isso. Você é aquilo, 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 aquilo. E na hora que chegou em mim, ela só falou assim, você é muito bonita. E era tudo que eu queria. Um dia era tudo que eu queria. Só que hoje não é mais isso. Eu sei que eu não sou só isso, sabe? Então eu falei, Deus, eu não sou só bonita, não. Eu posso até ser bonitinha, mas eu sei que eu sou alguém, sabe? Eu sei que eu tenho valor, porque eu sou filha de um Deus vivo, cara. Olha que privilégio. Eu sou filha de um Deus maravilhoso, que é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres da minha vida inteira, foi Ele que cuidou. Então, não, eu não sou só bonita, sabe? Então, eu acredito, assim, que a gente tem que começar a se ver mais, sabe? Ver nosso valor, porque os outros não vai ver sempre, né? Então, eu acredito que seja isso. E olha, eu acho que chegando a esse final hoje, desse testemunho tão bonito e descontraído, né? Pra você que tava preocupada se ia ser algo assim, engessado, meu Deus, o que eu vou falar? E na verdade, não, é um bate-papo. Sim. O que você deixaria para as pessoas hoje, né? O que você acredita que na sua visão as pessoas precisam enxergar em Cristo, e também como você se enxergou quanto mulher firmada em Cristo, hoje o que você observa que é necessário nas pessoas? A gente precisa, né? Eu falo por mim também, porque a gente ainda está num processo, enxergar que nós não somos só... como que eu posso explicar? Eu ouvi uma pessoa falando isso, Armando Bessa, incrível também, falando sobre identidade, merecimento, e o outro eu esqueci. Mas esses dois, mas esses dois me pegou, porque assim, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos uma identidade, nós sabemos quem nós somos. Por que às vezes a gente fica sofrendo, ai Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta? Pô, eu sou filha de um Deus que é o dono do ouro e da prata, Ele nunca nos deixou desamparados, por que vai ser agora? E questão do merecimento também. Às vezes a gente acha que a gente não merece nada, que a gente não é capaz de nada. E a gente merece, porque também nós somos filhos de um Deus que está aqui por nós, que mesmo a gente não merecendo, Ele está aqui por nós, Ele é fiel e Ele nos sustenta. Então é o que eu digo hoje, assim, pra gente parar um pouco, sabe, de se preocupar com amanhã, de pensar assim, será que eu vou dar conta? Porque nós temos um Deus que Ele sustenta a todo instante, Ele segura na nossa mão, Ele não nos deixa desamparados, e mesmo quando a gente pensa assim, não vai dar, Ele vem e pega na nossa mão e fala, vai dar sim, porque a pressão é muito grande, sabe? Viver no mundo que a gente vive hoje não é fácil, não. Existem pessoas que querem se levantar contra nós, querem nos ofender, usa nossas vulnerabilidades para poder nos ofender, né? Mas nós temos um Deus que cuida de tudo, Ele vê tudo e Ele sabe de tudo. Então é isso, eu queria dizer que nós somos filhos de um Deus que cuida, né? E se não fosse o Senhor, a mão dele sobre minha vida, sobre a vida da minha família, eu tenho certeza que eu não estava aqui hoje. Claro que tem coisas muito mais profundas dentro das histórias que a gente conta, né? Mas só de saber que o Senhor cuidou e que Ele nos tirou do fundo do poço, tem um desenho, Sing 2, eu acho, que é o... Dos cantorzinhos? Dos cantorzinhos. Que o Senhor Moon, ele fala assim, a única coisa boa de estar no fundo do poço é que você só consegue olhar para cima. E a gente só consegue olhar para cima porque nós temos um Deus vivo que vai ali, vai levantar e vai pegar e vai tirar a gente do fundo do poço. Então, é isso. Emily, chegando ao final agora, eu já tinha te pedido para deixar uma mensagem, agora eu vou te pedir para deixar um trechinho daquela música que você falou, ué. Pode cantar assim mesmo? Pode. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso daquela noite que você passou aflito, e o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais
mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Que é isso? Amém! Ô, gente, é cada surpresa que eu tenho aqui na rádio de vez em quando, olha pra você ver. É isso aí então, gente. Encerramos mais um programa Se Liga na Vida. Quero agradecer a cada um de vocês pela audiência, e pela confiança no nosso trabalho. Emily, muito obrigado você também, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer. É isso aí, gente. Um abraço para cada um de vocês e Projeto de Vida, 26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos.